Olá pessoal, tudo bem? Vou falar hoje aqui um vídeo mais longo sobre o auxílio-doença, né? Que hoje ele tem outro nome, hoje ele chama auxílio-incapacidade, mas é aquele benefício que é devido para a pessoa que está incapacitada para trabalhar por um certo período de tempo. Não é de forma definitiva, a pessoa pode voltar a ter condições de trabalhar. Então, esse benefício é para aquela pessoa que está temporariamente incapacitada de trabalhar. Qual que é o grande problema? É o benefício mais negado pelo INSS. Muitas pessoas não passam na perícia. E a nossa experiência de mais de 12 anos trabalhando com esses benefícios, a gente tem alguns pontos que podem te ajudar a conseguir esse benefício. Para começar, você tem que fazer o primeiro juiz, né? Você tem que ser o primeiro juiz da sua causa. Você realmente se considera incapaz para trabalhar? É algo que realmente você sente a dor, sente o problema, que realmente está incapacitado? Ou você quer requerer o benefício porque você ouviu dizer que tem direito, porque fulano teve o mesmo problema que você e conseguiu, porque te indicaram que você fica afastada que é melhor? Primeira coisa é isso, você tem que saber se realmente, eu não consigo trabalhar, eu estou incapaz para trabalhar. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo, você tem que procurar um médico da sua confiança, conversar abertamente com ele e de forma muito transparente expor o seu problema e pedir uma opinião dele sincera. O que a gente observa muito no escritório? Chega aquele paciente com um relatório assim, o médico escreve no relatório médico, informa que está incapaz, queixa-se de dor, relata que não consegue trabalhar. Isso aí não ajuda em nada no processo, porque o médico ele não está dando a opinião dele, ele só está escrevendo o que você disse. Geralmente, né, existem exceções, tem aqueles médicos que entendem que eles não podem dar relatórios médicos, mas a nossa experiência prática diz que o médico, quando ele quer ajudar, ele coloca lá que a pessoa está incapaz para trabalhar. Ele dá a sua opinião médica, ele informa, olha, realmente essa pessoa está incapaz. Avaliar a aposentadoria por invalidez. Então, inclusive nós pedimos ao CRM Minas Gerais, né, nós protocolamos um pedido para que o CRM nos diga se o médico é obrigado a dar a sua opinião, né, porque muitos falam assim, não, eu não posso dar, quem pode dar é apenas o médico do INSS, e nós entendemos que não, nós entendemos que o seu médico, ele tem o direito a dar a opinião dele, se você está incapaz ou não. O perito da justiça, do INSS, não é obrigado a acatar cegamente o que o seu médico disse, mas o seu médico ele tem o direito de dar a sua opinião médica. Bom, se o seu médico não está convicto de que você está incapaz, a chance de você conseguir no INSS ou na justiça um benefício é quase zero. Imaginem, pessoal, que o médico que vai fazer a sua perícia, tanto no INSS quanto na justiça, ele nunca te viu na vida. Ele não sabe se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa que gosta de fingir que tem doença, se você é uma pessoa desonesta. Então, ele tem que decidir ali de 5 a 15 minutos, porque ele tem várias perícias para fazer, se você está incapaz ou não. Então, quando o seu próprio médico ele não coloca a mão no fogo por você, por que um perito vai colocar? Ele vai falar, olha, os relatórios médicos aqui não dizem nada, né? Então, esse aí já é um descarte praticamente automático. É muito raro um perito
conceder um benefício para alguém que o próprio médico do paciente não colocou a mão no fogo por ele. Então esse aí é o segundo ponto. Você tem que ter um médico da sua confiança, que trabalhe com a verdade também. Não adianta você ir lá no médico, tem o médico Zezinho, que ele dá relatório para todo mundo, fala que todo mundo está incapaz. Gente, não trabalhem com a mentira, trabalhem com a verdade. Porque isso aí, até o perito já está acostumado com os relatórios daquele médico. Quando vê que, às vezes, você está até incapaz, vai chegar aquele relatório e vai falar assim, não, esse aqui eu sei que é um médico que não é comprometido com a verdade. Agora, mas o meu médico não quer me dar um relatório médico, mas eu estou incapaz. Procure uma segunda opinião médica, vá em outro médico. Não é só médico público. Muitos clientes acham assim, mas a consulta só vai ser daqui a X, Y, Z meses. Não, você pode procurar um médico particular que ele pode te dar esse relatório médico e pode te dar essa opinião médica. Bom, então passamos pelo ponto 1, que é você mesmo fazer um julgamento sincero se você está doente. O segundo ponto é você ter um bom médico da sua confiança que acredita, que compra a briga junto com você, que realmente acredita que você está incapaz. Terceiro é a organização da sua documentação. Algo tão simples, mas é o que eu volto a repetir. O médico, ele tem 5 a 15 minutos para analisar o seu caso. Se você leva a sua documentação organizada, a chance dele ter mais atenção ao seu caso é muito maior do que alguém que vem com aquela sacola, né? Aquela sacola que joga aquele tanto de documento e vai lá para o médico assim, toma. Se você, que é o principal interessado em resolver o seu caso, não se deu o trabalho de organizar a sua documentação, gente, o médico não vai fazer isso. Ele tem mais o que fazer, ele vai atender 10, 20 pessoas naquele dia. Você acha que ele vai pegar? Salvo algumas exceções, né? É lógico que existem médicos comprometidos com a verdade, que vão lá e vão gastar 1 hora, 2 horas numa análise. A gente já viu isso. Mas o natural do ser humano é, o que é difícil, eu vou deixar de fazer. Eu não sou prejudicado em nada se eu negar. Não me convenci que a pessoa está incapaz. Então, nosso dever de casa é pegar a documentação, pegar as receitas, os exames, os relatórios, os medicamentos que você toma, seus documentos, né, sua carteira de trabalho, colocar tudo organizado por data, né? Coloque lá por ordem. Essa aqui foi a primeira vez quando eu descobri minha doença, depois eu tomei esse medicamento, depois teve que aumentar a dose, né? Então, isso aí demonstra organização e respeito ao tempo do médico também. Um quarto ponto que eu indicaria, você pedir o seu prontuário médico. Você vai lá no posto de saúde, no hospital, aonde você faz o acompanhamento médico. Às vezes o seu problema é de ordem psiquiátrica, você pegar o prontuário com o seu médico, que demonstra a sua evolução, demonstra que você às vezes tem aumentado a dose do seu remédio e que ele não tem tido melhora, demonstra que você tem tido internações constantes no posto de saúde, demonstra o seu histórico, porque assim, no dia a dia, às vezes tem aquele cliente que sempre vai cabisbaixo no escritório, né, todo maltrapilho, né, a barba por fazer, o cabelo todo despenteado. Aí no dia da perícia, ele vai bonitão, ele passa gel no cabelo, faz a barba, põe a melhor roupa e não tem nenhum problema quanto a isso, né? Isso aí é trabalhar com a verdade. Só que o médico, como ele tem, lembre-se, 5 a 15 minutos, ele olha para você, ele vê você super bem, fala, o cara tá bem barbeado, tá com o cabelo cortadinho, tá com gel, tá bem orientado, tá bem vestido, ele pode procurar um emprego, né? Eu tenho que ir mal vestido? Não, não é isso, não é que você tem que ir mal vestido para a perícia, você tem que ir da forma como você está. Só que o prontuário médico, ele tem condições de mostrar para o médico o seguinte, olha, hoje eu estou bem, e existem dias que eu estou bem, mas isso não é o comum. Eu tenho recaídas, tem dias que eu estou mal,
Tem dias que eu não consigo trabalhar. Olha esse prontuário meu. Tá vendo? Eu fui no médico dia tal, fui no médico dia tal, fui internado dia tal. Então, a gente fala que o dia da perícia é uma foto. É o que está acontecendo hoje. Hoje eu posso estar muito bem. Hoje eu posso estar não sentindo dor nenhuma. Hoje eu estou maravilhoso. A gente até brinca, né? É igual quando a gente tem um defeito no carro e leva ele para o mecânico para mostrar, e na hora que você vai mostrar para o mecânico, o carro não mostra o defeito. Ele fala, pô, não é possível, o carro estava dando defeito agora não dá mais. Então, o dia da perícia é uma foto, é um momento, como uma pessoa está hoje. Mas às vezes a doença que ela tem, ela se prolonga no tempo. Ela tem fases, ela tem picos. Tem dia que você está muito bem, tem dia que você está muito mal. Tem dia que você está bem, mais ou menos, né? E o prontuário te ajuda a demonstrar para o perito que a sua doença é de difícil controle. Que aquele dia da perícia você estava bem, estava legal ou não, mas que isso não é o comum. Tem dias que você oscila muito. Então isso te ajuda muito. E pessoal, deu errado, você precisa procurar um advogado. É um advogado qualquer? Não, é um advogado da área previdenciária. Infelizmente, no auxílio incapacidade, auxílio doença, quase todos os advogados dizem que trabalham, né? Eu acho isso um grande problema, porque muitos desses profissionais não estão preparados para tratar a situação como se deve. Então, por exemplo, quando a gente tem um caso de auxílio incapacidade, como profissionais, o nosso primeiro questionamento é se a gente acredita no cliente, se realmente pela documentação, pelos relatos dele, se realmente, se a gente fosse juiz, se a gente fosse o perito, a gente daria para aquele cliente aquele benefício? Se não, se a gente não acredita naquela causa, a gente não vai mexer com ela, né? A gente tem que ser o primeiro juiz, igual você tem que ser o primeiro juiz do seu problema. Não, eu realmente tenho e é uma guerra que eu quero enfrentar, é uma guerra, uma batalha que eu quero enfrentar. Nós, advogados, temos que fazer da mesma forma. Esse cliente está doente, eu acredito nele, a documentação dele é muito boa, vamos brigar com isso. O advogado tem que também saber fazer os quesitos. O que são os quesitos? Os quesitos são as perguntas que a gente solicita ao perito que ele responda, ao perito judicial. Então, a gente não é perguntas, né? Alguns profissionais vão lá e colocam aquelas perguntas mais bobas assim, ele está doente? Não. Ele está incapaz para trabalhar? Não, não é isso. A gente tem que olhar o caso específico de cada cliente. Eu vou dar um exemplo para vocês, um cliente nosso que com 28 anos aposentou por invalidez. Depois o INSS cortou o benefício dele e tudo, mas enfim. Lá no início, né, quando a gente pegou a ação dele, ele tinha 28 anos e ele tinha crises epiléticas. Então ele estava aqui normal e do nada ele desmaiava. Ele não tinha como saber quando ele ia desmaiar, né? E ele era carpinteiro, ele trabalhava em carpintaria. Ah, o que tem? Epilético, caiu, daqui a pouco levanta, né? Sim, mas aí a pergunta que a época eu fiz para o perito foi: o senhor recomenda, o senhor José, nome fictício aqui, ele é carpinteiro. A doença que ele tem permite que ele trabalhe com serra elétrica, com serrote, com prego, com serras circulares, né? A gente colocou assim alguns descritivos do trabalho dele, né? A relação do trabalho dele com a doença dele. Assim, aí o médico foi e falou: não, o que ele tem, ele não pode trabalhar com isso. Porque imagina, ele está lá cortando numa madeireira com uma serra elétrica lá, uma madeira, e tem uma crise epilética, ele morre. Ele cai em cima da serra e ele morre.
Então, isso mostra que o quesito, as perguntas que o advogado faz para o perito, elas têm que ser específicas, né? Então, hoje, no escritório, o que a gente faz, né? Hoje, a doutora Isadora, lá no escritório, ela faz uma entrevista. Ela pega o cliente, ajuda ele a organizar a documentação, porque nem toda documentação é útil. Tem gente que vai levar a receita de dipirona, receita de paracetamol. Gente, isso aí todo mundo toma. Isso aí não te ajuda em nada, né? A pessoa vai lá, leva um atestado que ela precisa de 5 dias de afastamento. Não, pera aí. Isso aqui foi lá no início da doença, né? A gente está aqui discutindo uma incapacidade por um período aí de 6 meses, 4 meses, não sei. Aí você junta um documento dizendo que você precisa de 5 dias de afastamento. O que você está dizendo para o perito? Não, eu estou bem, daqui a 5 dias eu estou beleza, eu quero afastamento só por 5 dias. Então a sua documentação, às vezes você está discutindo lá um problema de dor na coluna, e aí você leva seu exame de sangue de colesterol. O que isso agrega? Nada, isso é encher linguiça. É você atrapalhar o médico, o perito e o juiz. Você vai lá junto aquele tanto de documentação que não serve para nada. Então a gente faz esse trabalho de analisar a documentação do cliente antes de fechar um contrato com ele. Fechamos o contrato, né? A gente auxilia ele às vezes a conseguir melhor documentação para a gente ter um processo bem feito, que as coisas bem feitas andam mais rápido. Depois a gente ajuda a organizar essa documentação, a explicar como que funciona uma perícia. Não é instruir o cliente a mentir, que ele entenda como é o procedimento da perícia. Olha, a perícia, você vai estar lá, o médico vai estar lá, você tem que dizer a verdade, você tem que ser objetivo. Não adianta você ficar contando da sua vida triste. Ele não está lá para ser seu psicólogo, seu psiquiatra, né? Ele está lá fazendo o trabalho dele. Diga a verdade, não finja que você tem problema que você não tem, né? Tem cliente que chega lá e ele acha que está na novela lá, que ele é um ator. Ele é um ator de alguma TV aí, vai lá e... Não, eu vou estrear. Ai, encostou aqui, doeu. Ai, gente, o médico sabe, né? O médico sabe identificar aquela pessoa que está mentindo ou não. Então essa é uma parte do advogado fazer também, de explicar como é que funciona, né? Então, não é para instruir a mentir, é instruir como funciona o procedimento. Igual a gente explicou aqui, da forma de se vestir, da forma de organizar a documentação, da forma de colaborar. A gente entende que a partir do momento que a gente colabora com a Justiça e com o INSS, a gente passa a ser bem visto e a ser respeitado. Então, quando a gente chega com um cliente, né, a Justiça, o INSS, ele sabe, não, pera aí, esse escritório, esses advogados trabalham de forma séria. Então, não é por causa disso que ele vai conceder para todos os casos que aparecem, mas ele tem a tranquilidade de saber assim, não, eles são rígidos para conseguir esse cliente, para trazer esse caso para análise. Então, eu me sinto mais à vontade de analisar o caso, porque eu sei que esse advogado, ele trabalha de forma correta. Então, a gente sempre ganha quando a gente trabalha de forma correta. E aí tem aqueles casos, né, da pessoa que pega qualquer caso e entra. Vai lá, entope o judiciário, entope o INSS com qualquer tipo. Não, você vai ganhar. E acaba que ganha, porque assim, ganha... assim, de cada 10 vai ganhar 1, 2. Mas como entra com 100, com 200, com 300 casos, ele vai lá e ganha 30, 40, 50. Né? Por quê? É o que a gente chama de salsicharia. Qualquer coisa, joga lá no judiciário. Então, pode ter algum advogado também nos assistindo aqui no canal. Eu acho muito importante, a gente tem percebido, pelo menos no TRF6, que nós trabalhamos, né, com a sede aqui na capital,
o que a gente percebe é que tem caído cada vez mais, tem sido cada vez mais difícil conseguir benefícios de auxílio e incapacidade na justiça, porque boa parte disso acaba sendo a culpa, né, nossa como advogados, de não sermos criteriosos em escolher as causas que a gente tem que entrar e criteriosos também em instruir o cliente como que ele deve fazer, a conseguir a documentação correta. E o que a gente observa é o seguinte, a qualidade. Como tem muitos entrando com muitas ações que não fazem qualquer sentido, aí as perícias, imagina, tem dois clientes ali de advogados sérios que a documentação está bem instruída, para 40, 50 de qualquer forma. Imagina você como profissional perito, se coloque no lugar do médico, que vai fazer ali 10, 20 análises todo dia, e aquele tanto de coisa mal feita, né? A tendência dele é o quê? A ser uma pessoa que só nega, 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 nega. Aí o que acontece? A qualidade cai, aquela pessoa que tem um bom direito, aquela pessoa que deveria passar, deveria ganhar, acaba entrando ali no meio, né? Os justos pagam pelos pecadores. Aí o que acontece? Os bons escritórios passam a não querer, inclusive, a gente tem discussões assim, em quase toda reunião que a gente faz do jurídico lá do escritório, a gente avalia se compensa entrar com um benefício de auxílio em incapacidade, porque cada vez mais é mais difícil conseguir para o nosso cliente, é um processo que gera muito trabalho para quem quer fazer bem feito, e o cliente não entende que às vezes a gente está na mão do médico. A gente pode fazer o melhor trabalho nosso como advogado, mas se o médico falou que você está bem, fica muito difícil para a gente contornar isso, né? A gente tenta, impugna o laudo, mostra para o juiz as incongruências, as omissões, as contradições, mas a realidade é que fica cada vez mais difícil a gente conseguir isso. Então, os bons escritórios começam assim, olha, essa matemática não fecha. A gente não quer passar para o cliente que a gente é um escritório que não sabe o que está fazendo, ou que perde, não conseguiu meu auxílio incapacidade, o escritório é ruim. Não, não é isso. Às vezes a gente fez um excelente trabalho e o médico simplesmente colocou no bolo lá, daquele tanto de ação ruim lá que ele recebeu para fazer a perícia, e colocou o nosso no meio e foi. Então, muitas vezes a gente pensa assim, gente, não é melhor a gente parar de mexer com isso, para a gente entrar só com ações que não dependem de análise de médico, porque a gente sabe que a chance do direito é grande, então todos os nossos clientes vão estar satisfeitos, nenhum cliente vai reclamar, né? Porque acaba que é o advogado que paga o pato aí também, né? Meu advogado é ruim, não serve para nada, perdi. Então, pessoal, eu espero que isso ajude em vocês, né? Recapitulando aqui, seja o primeiro juiz. Analise você mesmo, se você está realmente incapaz ou se você está indo na onda das pessoas. Segundo, procure um médico da sua confiança, um médico que acredite que você está doente. Seja franco com ele, né? Pergunta, doutor, se você fosse perito do INSS, você ia me encostar? Você ia me dar o benefício? Seja sincero, né? Senão eu vou procurar uma segunda opinião médica. Vou procurar a opinião de um segundo médico. Terceiro é a organização da documentação, né? Mantenha uma pastinha, tudo organizado, né? Que não tenha uma pasta, mas que coloque tudo por ordem cronológica. O que é ordem cronológica? É do mais antigo, né, para o mais novo, você colocar tudo ali. Esse foi o primeiro, esse foi o segundo relatório, esse foi o terceiro, esse foi o quarto. A quarta dica minha é o prontuário médico. Se você tiver, solicite o seu prontuário médico, né? E a quinta, se você não conseguiu o benefício por conta própria, que você procure um advogado especialista em direito previdenciário, que trabalhe só com ações contra o INSS, para que ele te auxilie, né? Veja como é que está a sua documentação, se precisa de complementar, para ele desenvolver bons quesitos, para te auxiliar também em como que funciona a perícia, para você sempre trabalharem com a verdade, com a tranquilidade de agir sempre certo, que a chance,
né, a chance de você conseguir o benefício ela é muito maior quando você faz esse dever de casa. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais.